Queridos, sejam muito bem-vindos à Clínica de Asclépio, próximo à cidade de Pérgamo. Vamos conosco nessa jornada. A Clínica de Asclépio talvez tenha sido uma das clínicas ou hospitais mais famosos do mundo antigo, tendo sido iniciada no século IV a.C. e todo esse complexo que você pode ver perdurou aqui por 900 anos. Aqui, os principais médicos da época vinham para estudar, para aprender e para exercer a medicina daquele período. Especialmente um médico romano muito famoso chamado Galeno, que viveu aqui nesse lugar. Galeno, que é o fundador da ciência que hoje nós conhecemos como farmacêutica. Bom, uma das famas da Clínica de Asclépio é que os pacientes que vinham para cá eram curados. Isso tornou essa clínica muito conhecida e famosa por todo o mundo antigo. Alguns estudiosos explicam o motivo desse sucesso na cura e no tratamento dos seus pacientes. Eles explicam que aqui, na porta de entrada, alguns discípulos, alguns estudantes e médicos, inclusive, ficavam recepcionando os pacientes que desejavam ser tratados nesse lugar. E aqui eles faziam uma espécie de triagem. Aqueles que eles percebiam que tinham uma doença incurável não eram aceitos na clínica. Eles seriam mandados embora. Porém, aqueles que eram diagnosticados com a possibilidade de uma cura eram aceitos e muito bem-vindos. Por isso, o sucesso dessa clínica e a fama que se espalhou pelo mundo antigo como a melhor clínica daquele período. A medicina daquele período se misturava com a filosofia, com o teatro e com as crenças oriundas do paganismo grego e romano. Aqui, na Clínica de Asclépio, você encontra um templo de adoração ao próprio Asclépio, você encontra um templo de adoração a Zeus, você encontra a utilização, inclusive, de entorpecentes que eram utilizados na cura, no tratamento dos pacientes que eram aceitos para tratamento aqui na clínica. Talvez por isso Jesus Cristo tenha dito que aqui em Pérgamo estava o trono de Satanás. Quando o povo de Deus estava atribuindo muitas vezes a cura ao misticismo, às práticas oriundas do paganismo. O povo de Deus muitas vezes em Pérgamo ficava confundido devido a determinados milagres, a determinadas curas. Isso para a população daqui de Pérgamo era tão forte que confundia as pessoas. As pessoas se deixavam atrapalhar, atribuindo determinadas curas e tratamentos a qualquer outra origem que não o Deus da Bíblia, o Deus apresentado na Sagrada Escritura. Aqui nós podemos encontrar uma série de práticas que contradizem a fé bíblica, a fé cristã. Eu sei, nós estamos falando dos primórdios, nós estamos falando da origem da medicina como ciência, mas o meu ponto aqui não é esse. O meu ponto aqui é trazer um olhar bíblico, um olhar teológico. A quem nós devemos todas as coisas? Quem é o Salvador verdadeiro, o único e suficiente Deus? A quem nós vamos atribuir todo dom perfeito, toda boa dádiva, senão ao Pai das luzes, aquele que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar?
aqui na Clínica de Asclépio, nós somos convidados a fazer essa reflexão. Até que ponto nós estamos aceitando passivamente? Até que ponto nós estamos adotando para a nossa própria vida tratamentos holísticos, tratamentos esotéricos, crenças místicas que não têm fundamentação nem científica e nem bíblica? Até que ponto nós estamos nos envolvendo com essas práticas trazidas na nossa sociedade, assim como muitos crentes da igreja de Pérgamo também faziam em seus dias? Nós estamos em uma área muito especial da Clínica de Asclépio. Aqui você tem o que se chama como fonte sagrada. Então a pessoa que estava enferma e desejava ser curada aqui na clínica, vinha até esse local para beber dessa água. E em algum ponto lá em cima, o mentor dessa pessoa, o médico responsável por acompanhá-lo, estava colocando alguns elementos nessa água, alguns entorpecentes. Então quando a pessoa bebia dessa água, ela já começava a ficar entorpecida. Após esse processo, ela se dirigia até o túnel sagrado, fazendo esse caminho aqui, e à medida que a pessoa fazia esse caminho, ela ia meditando, ela ia recitando algumas orações, e o mentor que acompanhava essa pessoa ia falando coisas e essa pessoa ia repetindo aquilo que era dito, num processo meio que de autoconvencimento, um processo daquilo que a gente chama hoje de confissão positiva. Então você vê aqui a porta do túnel e ela vinha, perceba que as águas sagradas da fonte vão escoando aqui pelo subterrâneo e saem aqui, porque esse barulho da água, esse barulho agradável da água, faz parte do processo de cura que era utilizado aqui na Clínica de Asclépio. Então veja o sistema aqui de encanamento, todo o projeto hidráulico do local, uma coisa realmente impressionante para os padrões da época. Lembra que a gente está falando aqui do século IV a.C. Então, a pessoa ia caminhando por esse túnel, veja que ele é extenso, e à medida que vai caminhando, existem algumas aberturas aqui em cima, e a pessoa parava aqui e o mentor ia por cima, ia repetindo algumas coisas, e à medida que o mentor repetia, a pessoa falava, a pessoa tinha que repetir aqui embaixo. Escuta só o meu mentor falando. Diga, eu estou curado, eu estou curado. Eu estou curado, eu estou curado. E aí ele ia caminhando e esse processo ia se repetindo ao longo dessa caminhada. Então era um processo aí de autoconvencimento, um processo que hoje nós chamamos de confissão positiva. A ideia de você ficar repetindo a mesma coisa, tentando se convencer, como se esse processo de autoconvencimento fosse mover o mundo espiritual e até mesmo o mundo físico para tentar trazer algum tipo de cura ou benefício para você. Diga, eu estou curado. Meu mentor já está lá em cima de novo. Diga, eu estou curado, eu estou curado. Eu estou curado, eu estou curado. Tá bom, meu mentor, muito obrigado. Então é assim que funcionava durante toda essa caminhada. Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui para você. A ideia de que palavras têm poder. Veja, nós não cremos que palavras tenham poder no mundo espiritual. Essa ideia de você ficar falando algo, ficar repetindo, como se isso fosse mover
os poderes do céu a seu favor. Não, nós não cremos nisso. A origem desse pensamento remonta a muitos séculos atrás, como nós estamos vendo aqui na clínica de Asclépio. Todavia, nós precisamos sim ter cuidado com as coisas que são faladas. Nós precisamos ter cuidado sim com aquilo que nós dizemos, por diversas razões. Nós podemos entrar em grandes problemas por causa do tamanho da língua. Nós podemos colocar outras pessoas dentro de situações complicadas por causa daquilo que é falado. Nós podemos evitar problemas se vigiarmos nas coisas que nós dizemos, nas coisas que nós falamos para as outras pessoas. Além do mais, nós, infelizmente, podemos produzir muitos prejuízos emocionais para as pessoas que convivem conosco por causa de palavras que são ditas de forma errada, palavras malditas. Então, cuidado com aquilo que você fala. Se por um lado, palavras não têm poder no mundo espiritual, elas têm sim um grande poder de influência no mundo emocional. Imagine um pai que cria o seu filho dizendo: olha, você não tem capacidade para fazer isso, você é burro. A criança vai crescer acreditando nesse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, imagine alguém que está triste, que está abatido, e você vem até essa pessoa trazendo uma palavra de conforto, trazendo uma palavra de esperança. Perceba como essa palavra vai ser usada por Deus para animar aquela outra pessoa. Por isso, nós precisamos ter cuidado e equilíbrio em todas as coisas. Como eu disse, a ideia de confissão positiva, de que palavras têm poder no mundo espiritual, que vão mover o reino espiritual, e isso é perigoso. Isso não vem da palavra de Deus, não tem origem na teologia bíblica, e sim naquilo que era ensinado e praticado aqui na clínica de Asclépio. Queridos, estamos finalizando a nossa jornada aqui na clínica de Asclépio. E finalizamos exatamente nesse local, o Templo de Zeus, que era considerado o deus do Olimpo pelos antigos gregos, o deus supremo na visão dos romanos, para que você, cristão, possa entender como a cultura e a religião se misturavam aqui nesse local, para nós compreendermos com bastante clareza a repreensão que Jesus Cristo faz à igreja de Pérgamo, devido ao seu envolvimento com as práticas daquela cultura. Eu espero ter ajudado você de alguma forma, ter colaborado para o teu conhecimento e o teu crescimento espiritual. Deus te abençoe, um grande abraço e um cheiro no teu coração.